Vamos Então, sim. pessoal, para quem está aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Ana Cristina Camargo de São Pedro, eu sou coordenadora do Profissão Educador. Estamos aqui fazendo uma sequência de lives, né, toda quarta-feira, em horários diversificados, às vezes às 10 da manhã, 5 da tarde, 8 da noite, isso varia de acordo com a disponibilidade das pessoas convidadas. Então, hoje em especial, nós temos uma live com um tema muito importante, né, que seria a violência extrema nas escolas. A gente está enfrentando essa questão e eu chamei aqui uma pesquisadora especializada nesse assunto, que está atuando na linha de frente, para conversar com a gente e falar um pouquinho, né, sobre como é que está essa situação, quais são as possíveis medidas de prevenção, o que, que pode ser feito, né, ações urgentes que sejam realmente necessárias nas escolas, para proteger tanto alunos quanto professores, os funcionários, né, as famílias. Porque quando acontece uma coisa dessas, é extremamente, é um sofrimento muito grande, né? É um medo muito grande que se instala na população. A gente tem casos de professores que estão com síndrome do pânico, a gente tem alunos muito ansiosos, as familiares também. Então, é uma situação que mexe com todo mundo, né? E toca justamente na educação, que é a base, né, que a gente tem aí de qualquer possibilidade de desenvolvimento do nosso país. Então, sem mais delongas, passando a palavra para a Danila, eu queria que você primeiro, Danila, se apresentasse, né, oficialmente, com como é que foi a sua jornada até agora aí, profissional, e depois a gente continua com o papo. Puxa, Ana, mas aí essa meia hora não vai dar, né? Pessoa que gosta de conversar, eu vou tentar aqui resumir. Eu sou educadora por excelência, né? Eu tenho uma primeira formação em letras, português e italiano. E a Juliana Tavares, que está aqui, fez letras comigo lá na USP há muito tempo atrás, lá na virada do século, né, Ju? E, bom, enfim, trabalhei com ensino de língua estrangeira, depois a vida leva a gente para outros caminhos, me mudo para o interior do estado de São Paulo e acabo fazendo cursos de especialização, porque a educação é quase um vício para mim, o conhecimento é algo muito apaixonante. Me torno gestora, resolvo fazer pedagogia, né? Vou estudar na Federal de Lavras pedagogia também. E sendo gestora, essa questão dos relacionamentos interpessoais na escola é algo que me fascina muito, porque eu percebo que o cargo de gestor é praticamente bombeiro, né? A gente apaga incêndio a todo momento, né? E na sala de aula, quando a gente está como professor, a gente não tem muito noção disso, porque a gente gerencia só o conflito ali daquele momento, mas na gestão é impressionante, né? Como a gente concentra e sabe das questões entre pares, estudantes e os adultos também, né? Os adultos também têm conflitos na escola. Então, a escola ela potencializa uma série de situações e que esses conflitos eles podem e devem ser para o desenvolvimento das pessoas. Mas quando não são para esse efeito, infelizmente podem acontecer, né? Eventos como esses que a gente está vendo agora. Então, eu resolvo enveredar por esse caminho também da pesquisa, né? Pelas relações interpessoais na escola. Então, atualmente eu sou formadora, eu presto assessoria também para escolas de convivência ética. A Adriana Cohen, que eu estou vendo aqui também, já fiz alguns trabalhos com ela na Escola Projeto Vida. A gente então procura o máximo possível transformar o clima da escola, né, num clima ético, positivo, onde as pessoas têm uma inclusão social transformadora. Né? Não é um trabalho fácil, né? A gente tem que revisitar e rever e pensar de um outro jeito uma série de práticas e tradições que nós temos na educação já desde há muito tempo, então não é uma tarefa fácil, né? Então, num primeiro momento, tudo é muito lindo, sedutor. Num terceiro encontro, as pessoas um pouco me odeiam, né? Elas não revelam isso, mas depois elas vão se dando conta, né? Depois elas falam, poxa, realmente o caminho era esse. Como a gente podia perpetuar isso durante muito tempo? Então, no mestrado eu estudei competências socioemocionais, queria entender um pouco que proposta era essa que chegava na BNCC, né? E o que isso tinha a ver com uma construção de caráter, né? Então eu vou para o GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisas em educação moral,
que já estudava essas relações interpessoais, né? E tento aproximar um pouco isso que estava sendo visto como uma política pública, né? Ver o que uma coisa tinha a ver com a outra. Então, vou entender um pouco desses programas, né? E tudo mais. E agora no doutorado me interessa ver muito esse panorama da desigualdade social do Brasil, né? E como a educação que a gente quer que, na verdade, humanize as pessoas, né? Como ela pode lidar com todo esse cenário. Enfim, né? E, e agora a gente está diante desse outro cenário tão urgente da violência extrema, né? E a gente está aqui para falar sobre isso hoje, né, Ana? Sim. Eu acho que um primeiro ponto, né, que até já é uma das perguntas aqui, que eu achei interessante até para incluir nas nossas questões. A primeira, eu queria que você desse uma visão geral, porque tem muita gente que realmente não está informada do que está acontecendo, né? Hoje mesmo eu recebi telefonema de pessoas falando, pera um pouquinho, o que está acontecendo? Eu não tô sabendo direito o que está acontecendo aqui, né? Não sei se vou mandar meu filho para a escola, não sei o que está rolando. Então, eu queria que você desse um panorama geral, como está a situação agora, por que essa ameaça, né? Amanhã, por exemplo, o pessoal está falando muito no dia, né, no dia 20, porque no dia 20 vai acontecer e tal. Como é que é isso? Como é que está acontecendo? Então, vou tentar fazer um rápido panorama, né? Quando a gente fala de violência extrema em escola, a gente está falando de ataque, de massacre. De massacre, a gente está falando de violência dura, né? A gente está falando de uma parte da literatura vai falar morte com mais de 3, né? Atentado à vida, tendo sucesso ou não, enfim. No Brasil, essa história começa lá em 2002, né? O primeiro caso que nós temos é lá na Bahia, em Salvador. Essa história no Brasil, ela vai transcorrendo de um modo assim bastante frequente, com um ou outro caso no decorrer de muitos anos. Quando acontece em Realengo, isso tem um impacto muito forte, né? Porque quando tem 13 mortes, e foi o caso que teve mais letalidade, sem dúvida alguma, né? Mas depois de Realengo, a coisa ela volta a ter um percentual de um ou outro caso, né? Em 2019, quando tem Suzano novamente, o caso volta a ter um foco maior, porque só naquele ano nós temos 3 casos, né? Suzano e mais 2. Né? E por quê? Porque a gente já tem ali uma incidência muito grande das redes sociais, que começam a repercutir o caso de uma maneira diferente do que a gente tinha em 2002. Não é que a gente não tinha internet em 2002, a gente tinha, né? Mas o modo como isso repercute, né? Algo que a gente tem falado muito hoje em dia desse efeito contágio, ele é diferente. Pois bem, 2019 infelizmente, né, ou felizmente, porque a gente sempre aprende muito com isso, mas eu pude estar na pós-venção da Raul Brasil em 2019, então fazendo o acolhimento, enfim, e o modo de retomada do território, junto com outros tantos profissionais muito qualificados naquela oportunidade. Entre 2020, pandemia, escolas vazias, não tivemos nenhum ataque. 2021, né? 2022, a gente já tem um ataque primeiro semestre. 2022, segundo semestre, 7 ataques, né? Então, obviamente, a gente percebe, né, que desde 2002 até 2019, a coisa ela vinha com 8 ataques. De repente, em 2022, só no segundo semestre, a gente tem 7. Poxa, alguma coisa acontece. Né? Para quem trabalha com conhecimento, nós que somos profissionais do conhecimento, né? A gente faz aí um raciocínio lógico, precisamos perceber que alguma coisa está acontecendo. 2023 entra, a gente tem Montemor, né? Aqui pertinho de onde eu moro, né? Aqui no interior de São Paulo, né? E novamente na Vila Sônia, depois vem Blumenau, Manaus, enfim, tudo isso que a gente sabe que está acontecendo. Ora, qual que é as pessoas perguntam, mas o que está acontecendo? Né? Quais são essas motivações? Bom, então eu vou tentar aqui resumir, depois a gente vai para o dia 20, tá, Ana? Que não dá para chegar tão rápido assim no dia 20. Os estudos que a gente tem feito no GPEM, a professora Tamavinho orienta uma pesquisa da Cléo Garcia, né, que infelizmente a gente teve que se preocupar em conduzir um estudo específico sobre violência extrema. Não era algo que a gente queria, mas a demanda se mostrou necessária, né? Que existe, né, dentre houve, né, nesses casos mais recentes, né,
um crescente muito grande, né? Uma banalização muito grande e uma naturalização muito grande da violência na nossa sociedade, né? Então, a gente não pode negar isso, né? De algum modo, né, esse pacto civilizatório, né, essa autorização do uso da violência como estratégia para as relações interpessoais. Então, isso é algo que não dá para a gente negar, né? Sim, de algum modo a pandemia distanciou a convivência, sem dúvida. Sim, de algum modo a pandemia privou e trouxe uma série de dificuldades, inclusive da ordem financeira, né? Ok, né? Mas o que a gente sabe também, né? Que o perfil desses meninos, né? E são na grande maioria meninos, né? Jovens, brancos, né? Depois posso contar um pouquinho mais do perfil deles. Eles de algum modo, eles guardam um palco de ressentimento com a escola, de sofrimento. Ou por terem tido uma punição com a escola, por terem se sentido envergonhado, por terem sido vítimas de bullying na escola, né? Por terem tido uma advertência, enfim. Né? E uma outra característica, né? Além do farto planejamento que eles fazem para esses ataques, né? É que eles se envolvem em subculturas extremistas, né? Nas redes sociais, na internet, de um modo que nem sempre a gente consegue visualizar. Na época da Raul Brasil, né, essas interações elas aconteciam no que a gente chamava de Deep Web, né, que era aquela camada da internet que ela era um pouco mais disfarçada. Né? A gente teve que aprender como interagir nessa internet. Hoje em dia, isso tudo acontece aqui, do modo como a gente está fazendo. No TikTok, no Twitter, no Instagram, né? Os meninos aprendem a fazer coquetel molotov, a fazer tudo, né? O tutorial de como se fazer um massacre em escola. Então, quando a gente fala, né, da necessidade da regulamentação dessas plataformas, né? Isso é urgente, né? Comemoramos muito no nosso grupo de pesquisa, primeiro, esse canal de denúncia unificado, porque era algo, né, que nós denunciávamos muito. Olha o perfil, olha esse menino dizendo que vai atacar, né? E isso ficava por muito tempo no ar e nada acontecia. Né? Então, agora, desde 10 dias atrás, acho que vocês devem ter visto os resultados. Para quem não sabe, tem um canal, então, Escola Segura. Eu imagino que a Ana depois, se não postou, vai postar, então, ao final dessa live, né, o link, que é algo super importante. Quantas denúncias foram feitas e quantos perfis foram derrubados, né? E quantas investigações foram iniciadas, inclusive quantos adolescentes, inclusive aqui na minha cidade, está sendo ouvida, né? Porque jovens, pessoal, de 11 anos, que fazem mediação desses chats de extremismo, de discurso de ódio, eles sequer têm noção da propagação, do alcance que tem, né? A discriminação que eles perpetuam. Uma outra característica muito importante quando a gente fala da motivação é que eles, de algum modo, o que está por trás desse discurso de ódio, né, é uma postura bastante opressora, misógina, racista, homofóbica, LGBTfobista, xenófoba, capacitista, né? Um sujeito que, de algum modo, demonstra uma supremacia heteronormativo branca, né? Que num convívio civilizatório, ele vai ser dito, cara, não se fala esse tipo de coisa, vai para lá, né? Vai para lá, né? Mas nesses fóruns, nessas comunidades, nessas TCCs que se chamam True Crime Community, né? Ele pode falar abertamente, né? Inclusive ele é encorajado a falar, né? Inclusive ele é ensinado, né, a como reverberar esse ódio, né? Ele é encorajado a isso. Então, a gente está diante dessa realidade, né? E o que acontece dia 20? Desde a semana passada, nós tivemos aí alguns vídeos circulando, inclusive alguns vídeos com o logotipo do TikTok. É por isso que a gente diz, né? Vejam, o TikTok que está fazendo circular. Então, a gente sabe de onde está vindo. Basta ir lá e bloquear isso, né? E não é uma edição caseira, né? Você vê que é uma edição muito bem feita da coisa. Então, tem alguns interesses aí, né? A gente precisa investigar melhor, né? De onde está vindo essa... A quem interessa provocar essa onda de ódio na sociedade?
né? Nós, enquanto adultos, precisamos nos perguntar sobre isso. Bom, dia 20 é o aniversário de Columbine, que é aquela escola norte-americana que mais fez óbitos. Também dia 20 é o aniversário de Adolf Hitler, né? E eles têm toda uma simbologia com relação a isso. E desde a semana passada divulgaram alguns vídeos dizendo, olha, não vão na escola porque algo muito ruim pode acontecer, né? O que a gente tem de concreto, né? É que até então isso tudo pode ser falácia. Agora, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer alguma coisa? De concreto, ninguém pode dar certeza. Qualquer pessoa que falar 100% vai ou não vai, certamente não vai estar sendo honesta com você, né? Porque a gente está lidando com jovens adolescentes. Tanto que esse caso de Manaus, de Goiás e o último do Ceará, a gente, por exemplo, nem enquadra no nosso estudo da Unicamp, porque a gente não tem dados ainda suficiente para dizer se eles entram nessa dinâmica das comunidades. Ao que tudo parece, eles estão muito mais ligados a essa questão do contágio, desse cop crime, né? Esqueci o nome, mas que tem a ver com o contágio mesmo, porque percebe que se ganha notoriedade e tudo mais, né? Do que propriamente se tivesse participado dessa mesma dinâmica. O que nada significa que o crime é menor. Ele causa um horror, ele destitui, né? Ele destroça as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, né? Certo. Falei muito, né, Ana? Não, tá ótimo porque tá dando uma visão ampla para a gente, né? Inclusive, assim, essa questão de a gente não saber o que vai acontecer amanhã tá gerando nos pais essa insegurança. Mando meu filho, minha filha para a escola, não mando. Isso é bem complicado, né? Essa decisão é bem complicada. Eu queria saber de você, tem alguma pesquisa que já demonstre uma possível relação, por exemplo, né? Entre a legalização do porte de armas e o aumento dessa violência nas escolas ou não? Você ouviu Então, falar de algum? a gente tem os números, né? Então, vejam, vamos lá. São várias análises que nós podemos fazer aqui, né? Vamos começar lá pelos Estados Unidos. E por que a gente começa por eles? Os Estados Unidos é um dos países mais armados do mundo, se não é o mais armado do mundo, né? Também é o país que mais tem massacres em escola. Vejam. Então, se arma fosse algo que resolvesse a segurança, vamos concordar que, então, lá não deveria ter massacre em escolas? Contudo, não é o que acontece, né? Só nesse ano, lá, já tiveram mais de 16 massacres. Inclusive, lá, os professores podem andar armados. Em alguns estados, podem ir para escola, para sala de aula armado, né? Agora, eu pergunto a vocês, eu já tive com professores nessa pós-venção dessas escolas que tiveram tiroteio. Eles não têm condições alguma de sacar uma arma e de ter uma escolha racional no momento que um garoto, que um aluno ou que um ex-aluno entra atirando na escola. Não tem condição alguma. Um professor que consegue ter racionalmente essa escolha, ele provavelmente não está bem, né? Não está bem mesmo, né? Gente, vejam. Espera só um pouquinho. A gente também tem uma pesquisa que mostra mais de 23 anos de acompanhamento de polícia armada nos Estados Unidos, nas escolas, né? Em comparação em escolas que não havia policial armado. Não tem redução do número de massacres em escolas. Ou seja, são dados, né? Em contrapartida, nós sabemos que nas escolas onde há polícia armada, o clima da escola é pior, o clima disciplinar é pior, né? Os estudantes negros são mais perseguidos. Então, a gente tem uma série de números que mostram para a gente que a arma não é a solução, né? E se a gente também trouxer esses números aqui para o Brasil, né? Então, de 2022, quando o convívio na escola presencial passa a ser mais frequente, porque em 2021 a gente ainda teve processos de idas e vindas por conta da pandemia, né? Vai, não vai, vacina, tal, né? Mas no último ano a gente teve um aumento, né? Se a gente pega dos últimos anos, de mais de 400 autorizações de porte de arma. Isso é muito sério, né? Desses 22 ataques, né, 12 tinham armas de fogo, né? Arma
arma de fogo, ela aumenta em muito a letalidade. Dessas 12 armas, 6 vinham da própria casa. 6, né? Então, é muito mais fácil você aumentar o número de pessoas mortas quando você tem uma arma de fogo. Isso é fato. Então, a gente, na verdade, só acredita que onde tem uma arma de fogo, provavelmente terão mais pessoas mortas, né? Então, existem uma série de pesquisas que vão trazer essas correlações. Eu estou trazendo aqui só algumas para a gente pensar, porque a gente está justamente no momento que as pessoas estão acreditando que trazer mais armamento vai trazer uma sensação de segurança. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em Aracruz, a escola estava fechada com 2 cadeados imensos. O menino foi lá e quebrou, porque isso tudo é muito planejado. Aqui na Vila Sônia, a gente também acha o policiamento é a resposta. Foi feito um boletim de ocorrência uma semana antes. Ou seja, o órgão específico foi notificado. O que eu estou querendo dizer? Que não tem que ter polícia? Que não, precisamos de todos. Só que a gente precisa ter o sistema funcionando. A polícia tem, né, a sua responsabilidade fora da escola, obviamente, né? Os psicólogos, assistência social, e a escola precisa ter um trabalho preventivo bem estruturado, né, de promoção da convivência dentro da escola, frequente e regular para todo sempre, amém. Não pode ser pontual, porque a convivência você não resolve como se fosse um botão, né? Você cultiva sempre. É arroz com feijão, né? É o nosso oxigênio, é formação de caráter, é aquilo que humaniza a gente. Não dá para a gente trabalhar só na Semana da Paz. Então, a gente tem visto muitas escolas, e isso é importantíssimo como um movimento de resistência. Escola sem medo nesse momento, né? Para lidar um pouco com tudo isso que tem acontecido com relação a esse dia 20, mas não pode ser nossa só nesta semana. A gente precisa promover essa convivência sempre. A gente precisa problematizar por que a gente tem uma sociedade que alguns meninos acham que eles precisam matar quando eles não gostam de algumas coisas, né? É daí que a gente parte, né? É daí que a gente vai construir a nossa educação. E como é que você vê as medidas de prevenção, então? Porque você citou algumas, né? A questão da colaboração dentro da escola, tem que estar tudo ligado, né? Todos os níveis da escola tem que estar focados na prevenção, né? Não adianta colocar só policiais lá dentro. Aqui em Campinas, só para você ter uma ideia, as escolas particulares estão com uma espécie de um grupo, eles formaram um grupo, né? De proteção mesmo. Então, todas as escolas estão com seguranças agora. Mas isso não é o suficiente. Então, a minha pergunta é, o que você coloca a partir das pesquisas que tem como medidas de prevenção urgentes, coisas que possam ser feitas pelas escolas, tanto para evitar quanto para gerir melhor, né, essa questão da violência extrema? Sim. Bom, a gente precisa, sem dúvida alguma, estabelecer diálogo com essas meninas e meninos, né? Porque a violência ela é justamente a ausência da palavra, né? Ela é onde não cabe a palavra, a gente tem um ato de violência. A gente precisa estabelecer a palavra por 2 motivos. A gente precisa permitir que eles expressem o que eles estão sentindo, tá? Dá medo, dá ansiedade tudo isso. Também aquele garoto e aquela menina precisa poder dizer isso agora. Eu não sei se eu vou conseguir ir para a escola amanhã. Eu estou me sentindo insegura. Eu estou me sentindo inseguro. Eu estou com raiva de tudo isso que está acontecendo, né? A gente precisa permitir dizer esses afetos, tá? E esse é um caminho importante. Uma outra coisa é que a gente tem que problematizar tudo isso, como eu disse. Então, assim, vamos tentar entender, né? Por que chegamos nesse momento na sociedade? Por que um garoto chega e faz isso? Né? Quais são as saídas possíveis para nós enquanto sociedade, enquanto escola, né? Por que não é uma saída para uma escola colocar uma pessoa armada? Tudo isso é material de debate para a escola, porque é na convivência que a gente resolve os problemas que são coletivos, né? Quando a gente coloca esses garotos e essas meninas para conversar coletivamente, a gente provoca eles num exercício cognitivo e necessário para a construção de uma moralidade,
né? É assim que a gente muda, que a gente transforma. Enquanto eu não faço isso, eles vão continuar lidando com isso no TikTok, no Twitter, postando meme para tirar sarro um do outro, né? E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que vão ter aqueles que vão estar mega ansiosos e aqueles que vão estar tirando de barato, tirando sarro, para mostrar que não está nem aí, mas já disse que não vai amanhã, porque está morrendo de medo, na verdade. Tudo isso a gente precisa trabalhar, né? Então, eu Sim. problematizo ao mesmo tempo que eu expresso sentimentos. Do ponto de vista institucional, sim, tem uma série de cuidados que eu posso ter. Sim, eu posso ver se tem algum ponto de vulnerabilidade da escola, que talvez a gente não estava se preocupando com isso, tá? Tanto em questão de infraestrutura, que às vezes a pessoa, poxa, eu não tinha me pensado com isso, porque para a gente a escola não é lugar disso, ok? Mas não para transformar a escola numa prisão, não para transformar a escola como se estivesse entrando numa penitenciária, né? E principalmente, gente, algo que nem sempre as escolas estão se preocupando e que nos parece algo muito mais urgente do que o detector de metais, né? Conhecer como é que é a vida desses meninos no mundo online. Então, ter um profissional, né, para saber como que é a convivência deles no mundo online, né? O que eles estão postando ou não. A gente vê que muito frequentemente, né, eles postam o que vai acontecer, né? Porque eles não conseguem falar presencialmente, mas eles postam online, né? Então, saber o que está se passando no mundo digital é algo que tem ajudado muito a gente no mundo presencial. Orientar eles, né? Que não se brinca com essas coisas. Nós tivemos na semana retrasada, não na passada, uma série de denúncias falsas. Mostrar a implicação disso, orientar quais são os canais de denúncia oficiais, né? Orientar que precisa sim denunciar nesse caso, né? Não tem anonimato nesse caso. Nesse momento, isso não é permitido. A gente está vivendo um momento muito, muito crítico. A gente tem visto, né, que muitas escolas têm informado os pais das medidas de precaução e segurança, mas não têm informado os alunos, né? Então, eles próprios não estão sabendo o que tem que acontecer, né? Toma cuidado, escola, né? Eu estou vendo aí escola ensinando protocolo de FBI para criança, corra, fuja, lute. Gente, criança de educação infantil. Não, não, tem outro caminho, né? Então, a gente sabe que a situação, quando o medo bate, né, é, por vezes a gente não toma uma boa decisão. Mas é um momento, sim, da gente parar, respirar, trazer esse lado racional. Olha para o que a gente tem de real para a gente fazer uma escolha, né? E quando a gente olha, por exemplo, de novo para os dados, alguns ataques aconteceram em menos de um minuto. Esse guarda nem faz diferença nenhuma na sua vida, né? Então, a gente precisa trabalhar com eles, a gente precisa trabalhar na fonte. Mas algumas coisas podem sim dar uma sensação de segurança para essas crianças, para esses pais. É um botão de pânico, né, que pode ajudar que a gente se sinta melhor. É talvez colocar uma ronda mais presente, é talvez colocar mais pessoas vigiando aqui, né? Mas não com uma arma, né, gente? Então, enfim, a gente precisa tomar cuidado também para a gente não passar um recado de que esse movimento todo, né, que tem acontecido, né, ele justamente está conseguindo o que ele se pretendeu a fazer, né? Afinal de contas, né, quem são os adultos da relação? Sim. Agora, você colocou muito bem, né, todos os atores que têm que estar envolvidos nessa questão da prevenção. Eu queria que você enfatizasse um pouco a questão das famílias, né? Porque, por exemplo, quando você coloca, temos que, né, o interessante, o importante é que a gente trabalhe o conhecimento do que os alunos estão fazendo na mídia, né, nos meios online. Uhum. Isso, para alguns pais, pode ser dar aquela sensação de, pô, estou invadindo a privacidade do meu filho, estou tirando a autonomia dele, estou, né, de alguma forma, estou desrespeitando. Mas né, como é que é isso? Como é que a gente sabe qual é o limite, né? Quer dizer, que o quanto a gente pode dar de corda para eles e o quanto a gente tem que realmente olhar, fiscalizar e conversar, né? Como é que é Uhum. isso? Você tem alguma dica para isso? Sim, eu tenho a dica para dizer que o limite ele não é claro, Ana. O limite ele não está dado, esse limite ele é embaçado, ele é nebuloso e ele precisa ser reconstruído diariamente,
né? Então, pai, mãe, tutor, quem acompanha essa criança, preciso dizer para você, você não vai poder, bom, terça-feira hoje, eu já estabeleci o limite, é esse daqui, posso ficar tranquilo o resto do mês, sinto muito. Tá criando, não tem jeito. É tutoria sem parar, né? Tem que ver, tem que saber. Então, tem alguns sinais, sim, que a gente pode acompanhar, e depois eu posso deixar com você, Ana, né, alguns links que as pessoas podem se informar. Então, enfim, irritabilidade, apreço por violência, por armas de fogo, sinais de discurso de ódio, desses discursos opressores, misóginos, racistas, homofóbicos, né, capacitistas, né? Enfim, tem alguns sinais, sim, que a gente sabe, né, que vão demonstrar, né, que esse sujeito, que isolamento muito repentino de um grupo, estava bem, de repente começou a ficar sozinho demais, né? Prefere ficar sozinho do que ficar com as outras pessoas, né? Demonstra ter passado por situações de bullying ou não, né? Enfim, tem ali algumas questões que vão dar indícios para a gente, né, que talvez esse garoto aí, ele pode estar cultivando aí algum tipo de ressentimento que ele não está conseguindo elaborar de uma forma mais saudável para ele e para o outro. Sendo deste modo, né, o que a gente sabe, né, que esses meninos, por vezes, eles vão encontrar abrigo e vão encontrar escuta para essa dor, né, no momento de interação que eles têm em jogos online, né, e não são só jogos violentos, né, eu assisti ontem a reunião que teve lá em Brasília com os chefes de Estado e dizia, porque os jogos violentos, porque tem que voltar aos valores da família, enfim. Pessoal, não são só os jogos violentos, viu? Assim, Minecraft, para quem conhece aqui o jogo, um jogo cheio de quadradinho, uma coisa muito fofa. Mas é na interação com o outro que às vezes se libera uma emoção. E vai lá, de repente, joga um comentário muito agressivo. Quando ele joga esse comentário muito agressivo, de repente, quem está ali com ele naquele momento vai dizer, cara, não é legal, viu? Esse jeito que você fala não é muito bom. E o outro que ouve vai falar, olha, se você quiser xingar o outro desse jeito aqui, você pode vir aqui na nossa comunidade, tudo bem. Ali a gente não vai ligar, não. E ele entra nessas True Crime Community, que são essas comunidades que ficam escondidas, né, na sua grande maioria lá no Discord, que é um aplicativo de conversas online, né, onde lá, sim, ele vai fazer, né, essa grande ascensão, esse grande conhecimento nesse extremismo e nesse radicalismo, onde, de fato, onde eles aprendem aí a cometer esses grandes crimes. Então, em casa, eu posso perceber se ele está jogando, se ele está xingando. Eu posso perguntar para ele o que ele gosta, o que ele não gosta na internet, né? Eu posso saber quais são os interesses deles ou não. Eu posso conversar com ele sobre esses ataques, né? Mas a conversa nunca é no sentido de, nossa, você viu que feio tudo que aconteceu, né? É sempre uma conversa muito de aproximação. Filho, eu tô vendo tudo que está acontecendo aí sobre as escolas. E aí, o que você acha disso? Você viu que o menino chegou lá e detonou geral na escola? E aí, né? Porque se você já chega censurando, ele já sabe o que você pensa, né? Então, a gente precisa sim, né, se aproximar e a gente precisa sim saber o que está acontecendo com nossos filhos. E dependendo do caso, se a gente desconfiar em algum momento, a gente precisa sim ver o que ele está navegando, né? Então, claro, eu vou não invadir a privacidade dele, né? Se eu tiver 100% de garantia que está tudo bem. Agora, se eu tiver desconfiada que ele participa de alguma comunidade extremista, pessoal, o menino de Aracruz, o pai dele havia postado a biografia do Hitler numa rede social. Uhum. Aí a gente pensa, poxa, acho que então todas as famílias devem ter aprendido com essa experiência, né? Absurda, né? Semana passada, no Rio Grande do Sul, vocês viram, né? Um menino foi, foi preso uma série de materiais também, né? Neofascistas, nazistas, e os pais foram presos, porque era impossível os pais não saberem daquilo. Depois o menino disse que uma grande bandeira nazista tinha sido dada pelo pai. Então a gente está num momento que a gente tem que sentar com o pai e com a mãe e dizer, pai, mãe, então, houve um genocídio no mundo, né, que oprimia um grupo de pessoas e que matava ela. Então,
A gente está nesse momento, tá certo? Então, não basta dizer que os valores da família, isso significar que nada de ruim faz parte desse grupo, porque muitas vezes as famílias são racistas, misóginas, homofóbicas e praticam elas próprias discursos de ódio. Então, é um trabalho conjunto entre família e escola. A família tem sim que fazer o seu acompanhamento, a sua monitoria. E nesses últimos dias, né, muitos casos foram percebidos porque as famílias começaram a ficar atentas, né? E tem uma parte que a escola não vai mesmo dar conta, a família tem que observar. E tem uma parte que a escola tem que observar porque a família não vai dar conta. Então, a gente não vai resolver esse problema de um lugar só. A gente tem que dar a mão, né? E o Estado tem que fazer sua parte, regulamentando rede social, né? Fomentando política pública para isso. É todo mundo junto, né? É todo mundo junto. O que eu, como professora, posso colocar, na sala de aula, nesse momento, eu teria bastante receio, sim. Eu acho que eu ficaria totalmente, assim, apreensiva, né? Chegar na escola, olhar os alunos, né? Salas com muitos alunos para gerenciar e tal. É complicado. E eu, como mãe, também teria muito receio de mandar para a escola num dia como amanhã. O que você pensa sobre essa questão? Quer dizer, amanhã, especificamente, vamos acolher esses pais, esses familiares nesse momento, colocando alguma mensagem, alguma coisa que possa acalmar um pouco o coração, sabe? Falar assim, olha, pera, né? Uhum. Vamos lá, vamos pensar com calma e o que você Vamos. acha? Então, olha só, o que a gente tem de concreto sobre amanhã? A gente teve a circulação de alguns vídeos que já foram, inclusive, derrubados. Ontem, a gente teve a divulgação oficial do Ministério da Justiça falando da apuração sobre esse canal de denúncia do Escola Segura. Hoje, a gente está tendo, né, a escuta, o depoimento de várias pessoas decorrentes desse caso de Blumenau e tudo mais. Eu quero dizer o seguinte, alguma coisa está sendo feita e isso traz uma sensação de segurança muito importante para as pessoas, né? Como eu disse a você, dizer que nada vai acontecer amanhã, poxa, ninguém pode dizer isso. Essa é uma decisão, Ana, muito particular de cada família. E cada família que vai se orientar pelos seus valores, pela sua escola, né? Também depende muito do modo como cada escola está trabalhando isso. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava falando com uma escola que a semana inteira fez roda de acolhimento, problematizou, né? Algo também muito importante que a escola fez, né? Para deixar as famílias também tranquilas. Não vai dar nenhum tipo de trabalho, nem prova avaliativa para amanhã. Já tem escola, por exemplo, que eu vi que está marcando um simulado para amanhã. É um absurdo isso. É um absurdo completo isso, né? Porque Investimental, né? Total. é uma falta de acolhimento total, porque ao mesmo tempo que a gente não deve obrigar a não ir, mas também não a ir, não é mesmo? Então, é você encontrar um caminho de entender que se a gente está vivendo um momento complexo, a gente tem que permitir, né, que as pessoas também, nesse dia, tomem uma decisão, né, de um jeito mais flexível. Né? Não é nem a gente dizer, bom, eu vou me vencer ao medo e ao ódio e não vou. Não, mas é assim, é dizer, olha, a escola tomou todas as medidas de cautela, mas se você quiser ficar na sua casa, tudo bem, tá tudo certo, fica. Mas se você quiser vir para a escola, venha, a gente vai estar aqui te esperando também. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? E daí a decisão é sua. Para mim, esse é o melhor caminho. Agora, o que vai acontecer amanhã, a gente vai saber junto, Ana. A gente se conversa amanhã. Vamos ver. Com certeza. Nossa, muito, muito importante sua fala. Eu sei que você está com o horário apertado, porque você está sendo requisitada em outros grupos. Então, assim, nesse momento a gente vai terminar essa live, agradecendo muito a sua presença e toda a sua fala. E, por favor, passe todas as informações que eu possa compartilhar aqui com o pessoal numa postagem. Eu vou fazer essa postagem o mais rápido possível, para todo mundo ter pelo menos essas informações, essas cartinhas na manga, né? E espero contar com você em outra oportunidade também, para a gente conversar mais, tá Combinado, bom? querida. Combinado.
Muito obrigada, pessoal, pela presença de todos. Como eu já falei no início dessa live, eu vou deixar essa live também disponível o mais rápido possível no nosso canal Professor Educador. O link está na nossa bio. É isso, gente. Então, muita paz a todos e que amanhã a gente tenha também essa paz. Tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.